Bom dia, irmãos queridos, nesta quinta-feira, dia 13 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 7 a 15. De graça recebestes, de graça deveis dar. Eis a motivação profunda da missão. Quem teve um verdadeiro encontro com o Senhor não consegue segurar por si mesmo o imenso dom que recebeu e sente o irresistível desejo de transmiti-lo a outros. O que de graça recebestes, de graça deveis dar. A igreja caminha com os pés dos pastores, mas se os pastores estão paralisados, então a igreja trava e o povo padece. Pior ainda quando deixamos crescer em nós um relacionamento intimístico com Jesus, quando só queremos receber a graça e nunca dar nada para os outros. Jesus é claro e nos ordena: de graça dai. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ide, vão todos, anunciem em todo canto. Curem os doentes de corpo e de alma, ressuscitem os mortos, sobretudo os mortos da alma, os mortos no coração, expulsem os demônios que acorrentam os meus filhos. Antes, Jesus envia os 12 e depois os 72. E depois envia todos os batizados, todos os discípulos, porque não existe discípulo que não seja missionário e vice-versa. Aliás, a palavra discípulo missionário é uma palavra só. Vão todos, vão logo, vão sempre, sem medo. Precisa espalhar a boa nova com as palavras e com as obras. Todos estamos envolvidos nisso. Como batizados, somos todos chamados, convocados, enviados para evangelizar. Evangelizar não é uma questão dos padres, dos freis, dos bispos, mas é algo que toca profundamente cada um de nós. A esse propósito, gostaríamos de citar hoje também as palavras que o nosso Papa Francisco pronunciou numa missa da Casa Santa Marta. Ser cristãos é um dom que nos faz ir em frente com a força do Espírito no anúncio de Jesus Cristo. E o batismo é suficiente para evangelizar, para anunciar Cristo, inclusive em meio às perseguições ou quando se vive em condições de insegurança. Pensemos na primeira comunidade cristã de Jerusalém, atingida pela perseguição depois do martírio de Santo Estevão. Enquanto os apóstolos permanecem em Jerusalém,
Todos os outros se dispersam entre Judeia e Samaria, e ali iam de lugar em lugar anunciando a palavra. Assim fala o texto dos Atos. Deixaram a casa, levaram consigo poucas coisas, mas levaram consigo a riqueza que possuíam, a fé. Aquela riqueza que o Senhor havia lhes dado. São simples fiéis, batizados, apenas um ano antes, talvez, mas tinham a coragem de ir anunciar. O batismo lhes dava esta coragem, a força do Espírito. O que diz o Papa faz parte da nossa fé, como fala claramente o Catecismo da Igreja. Assim como todos os fiéis, em virtude do batismo e da confirmação, os leigos são encarregados por Deus do apostolado. Portanto, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Esta obrigação é ainda mais presente se levarmos em conta que é somente por meio deles que os homens podem ouvir o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a ação dele é tão necessária que sem ela o apostolado dos pastores não pode, na maioria das vezes, obter o seu pleno efeito. Assim fala o Catecismo da Igreja no número 900, retomando o Concílio Vaticano II, Lumen Gentium 33. Os leigos são encarregados por Deus do apostolado. Portanto, eles têm a obrigação e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações, de trabalhar para que a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Todos têm o direito e o dever de anunciar, de evangelizar de todas as formas. Papa Bento XVI explicou isso magistralmente em uma audiência de 2017, comentando o casal Áquila e Priscila, grande colaborador de São Paulo. Assim fala Bento XVI. Áquila e Priscila transferem-se para a Ásia Menor, para Éfeso. Ali tiveram uma parte determinante em completar a formação cristã do judeu alexandrino Apolo, que se tornou um grande missionário e pregador, como sabemos. Dado que ele conhecia apenas superficialmente a fé cristã, Priscila e Áquila, que o tinham ouvido, tomaram-no consigo e expuseram-lhe com maior clareza o caminho do Senhor. Quando de Éfeso o apóstolo Paulo escreve a sua primeira carta aos Coríntios, junta explicitamente às suas saudações também as de Áquila e Priscila, com a comunidade que se reúne na sua casa. Assim chegamos ao conhecimento do papel importantíssimo que este casal desempenha no âmbito da igreja primitiva, isto é, o de receber na própria casa o grupo dos cristãos locais, quando eles se reuniam para ouvir a palavra de Deus e para celebrar a Eucaristia. É precisamente aquele tipo de reunião que em grego se chama eclesia, a palavra latina é ecclesia, em português igreja, que significa convocação, assembleia, reunião. Na primeira metade do século I e no século II, as casas dos cristãos tornam-se verdadeiramente a própria igreja. Leem juntos as Sagradas Escrituras e celebram a Eucaristia. Acontecia assim, por exemplo, em Corinto, onde Paulo menciona Gaio, que me recebe como hóspede, assim como toda a igreja. Ou em Laodicea, onde a comunidade se reunia na casa de uma certa ninfa. Ou em Colossos, onde o encontro se realiza em casa de um certo Arquipo. Na semana seguinte, Papa Bento XVI continua a explicar o sacerdócio comum dos fiéis, falando das mulheres na igreja primitiva. Também no âmbito da igreja primitiva, a presença feminina
não é de modo algum secundária. Não falamos somente das 4 filhas não nomeadas do diácono Filipe, residentes em Cesareia Marítima, e todas elas dotadas, como diz São Lucas, do dom da profecia, ou seja, da faculdade de intervir publicamente sob a ação do Espírito Santo. A brevidade da notícia não permite deduções mais precisas. Aliás, devemos a São Paulo uma mais ampla documentação sobre a dignidade e sobre o papel eclesial da mulher. Ele parte do princípio fundamental, segundo o qual, para os batizados, não só não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, mas também não há homem nem mulher. O motivo é que todos somos um só em Cristo Jesus, ou seja, todos irmanados pela mesma dignidade de fundo, embora cada um tenha funções específicas. Em outro lugar, o apóstolo Paulo menciona uma certa Febe, qualificada como diáconos da igreja de Cêncreas, a pequena cidade portuária a leste de Corinto. Embora o título naquele tempo não tenha um específico valor ministerial de tipo hierárquico, ele expressa um verdadeiro e próprio exercício de responsabilidade desta mulher em favor daquela comunidade cristã. Paulo recomenda que seja recebida cordialmente e assistida nas atividades em que precisar de vós. Depois acrescenta: pois também ela tem sido uma protetora para muitos e para mim pessoalmente. No mesmo contexto epistolar, o apóstolo recorda com traços de delicadeza outros nomes de mulheres, uma certa Maria, depois Trífena, Trifosa e a querida Pérside. Além de Júlia, das quais escreve abertamente que se afadigaram por vós, ou que se afadigaram pelo Senhor, ressaltando assim o seu forte compromisso eclesial. O apóstolo admite como algo normal que na comunidade cristã a mulher possa profetizar, isto é, pronunciar-se abertamente sob o influxo do Espírito, contando que isto seja para a edificação da comunidade e feito de modo digno. Na quarta-feira passada já encontramos a figura de Prisca ou Priscila, esposa de Áquila, mencionada antes do marido. De qualquer maneira, ambos são explicitamente qualificados por Paulo como seus synergus, ou seja, colaboradores de Paulo, Áquila e Priscila. Estes exemplos nos fazem refletir sobre o que estávamos falando na introdução. A igreja caminha com os pés dos pastores, e atenção, somos todos pastores de alguma forma, como Áquila, Priscila, Febe, Ninfa. Se os pastores caminham, a igreja caminha. Se os pastores dos nossos grupos de evangelização caminham, o grupo caminha. Se o pai e o servo, que são os pastores maiores de uma casa de acolhida, caminham, a missão caminha, a acolhida cresce. Se os missionários caminham, a missão Belém progride. Mas se os pastores travam, a igreja trava, a evangelização trava, a acolhida trava, tudo cai. O nosso relacionamento com Jesus, mais forte e profundo é, mais nos catapulta no mundo, nos lança até os últimos confins da terra. Isso que aconteceu com os primeiros cristãos possa acontecer para nós hoje. Que a assembleia que domingo vai iniciar nos impulsione a obedecer ao comando de Jesus que nos envia até os últimos confins da terra. Esses exemplos nos ajudam a sentir que as palavras de Jesus foram pronunciadas para nós também. Vamos ouvi-las novamente e acolhê-las no nosso íntimo. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar.
Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar a vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Vamos agora dedicar um minuto para sublinhar e anotar as frases que mais falam ao nosso coração. Estamos agora prontos para escolher o nosso propósito que nos ajude a dar um passo como evangelizadores e pastores de forma muito prática e concreta, que esteja ao nosso alcance. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o quanto nos propomos.
Ide, evangelizai. Paz e alegria a todos. Anunciai o reino sem medo. Paz e alegria a todos. Antes que a espera desgaste anos em mim, e estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem. Força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste, simplesmente por não saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, con tu sed a la tierra, que tenga sed de ti. Leva-me aonde os homens necessitem. Singing your love and glory through every nation, preaching the greatness of your name. My feet and my hands will be restless, my lips will say your gospel, my prayer will be my strength. Tudo